A sala estava abafada, cheia de um silêncio pesado que só a morte de um homem rico pode trazer. O advogado, um senhor de cabelos brancos e óculos finos, pigarreou antes de começar a ler o testamento de Elias. Todos ali sabiam que Elias tinha construído um império, e a expectativa pairava no ar como um cheiro forte de perfume antigo. Sofia estava sentada na ponta do sofá, quase ignorada, observando os irmãos, Ricardo e Marcelo, que a olhavam de vez em quando com um ar superior. O advogado começou, a voz monótona, listando bens, propriedades, investimentos. Sofia já esperava o pior, mas nada a preparou para a forma como a verdade foi jogada em sua cara. E por fim, disse o advogado, erguendo o olhar por cima dos óculos, o restante do patrimônio, incluindo as ações majoritárias da empresa Elias Construções, será dividido igualmente entre meus 2 filhos, Ricardo e Marcelo. A sala permaneceu em silêncio por 1 segundo, talvez 2. Sofia sentiu um frio na barriga. Não havia menção ao seu nome. Nada. 0. Ela não era apenas excluída. Ela era invisível. Ricardo, sentado à frente, não conseguiu segurar um sorriso de canto. Um sorriso rápido, quase imperceptível, mas que Sofia captou. Era um sorriso de vitória e desprezo, dirigido diretamente a ela. O advogado, percebendo o desconforto, tentou suavizar. O senhor Elias, em suas últimas conversas, deixou claro que sua intenção era preservar o legado familiar através da linha masculina, priorizando o mérito e a continuidade dos negócios que ele tanto valorizava. Sofia não desviou o olhar de Ricardo. A mágoa inicial deu lugar a uma calma assustadora. Não havia lágrimas, não havia gritos. Apenas uma quietude profunda. Ela se levantou devagar, a cadeira arranhando o chão de mármore. Todos os olhos se voltaram para ela. Ricardo a encarava, o sorriso agora mais evidente. Sofia o olhou nos olhos, uma intensidade fria que fez o sorriso dele vacilar. A justiça, disse ela, com uma voz baixa, mas que cortou o ar como uma lâmina. Tem seu próprio tempo e suas próprias leis. Ela não esperou por uma resposta, simplesmente se virou e saiu da sala, deixando para trás o silêncio e o constrangimento. Alguns dias depois, a casa de Elias, agora de Ricardo e Marcelo, já não tinha o mesmo ar solene. As discussões começaram cedo. Não acredito que você vendeu o terreno do litoral sem falar comigo. Ricardo esbravejava, jogando papéis na mesa. Marcelo, mais novo e menos astuto, tentava se defender. Mas era para cobrir os impostos da herança, Ricardo. Você sabe que o dinheiro em caixa está baixo. Pequenas fissuras, como rachaduras em uma parede recém-pintada, já apareciam na fachada da fortuna que eles pensavam ter conquistado. Eles pensaram ter vencido uma batalha, mas mal sabiam que Sofia havia declarado uma guerra. Enquanto isso, em seu pequeno apartamento alugado no centro da cidade, Sofia estava sentada no chão, abrindo uma caixa de madeira antiga. Dentro, documentos amarelados, cartas antigas e fotos desbotadas. Ela pegou uma das fotos, passando o dedo sobre o rosto de sua mãe. Depois, sobre o dela, ainda criança. Um brilho determinado acendeu em seus olhos. Aquela caixa guardava mais do que memórias. Guardava as peças de um quebra-cabeça que ela estava prestes a montar. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos onde você está assistindo nos comentários. Para entender a quietude de Sofia naquele momento, precisamos voltar no tempo, para a infância dela em uma pequena cidade do interior, onde a família de Elias era, sem dúvida, a mais proeminente. A casa dos Elias não era apenas uma construção grande, era um símbolo. Com seus muros altos e janelas imponentes, ela dominava a paisagem, assim como a família dominava os negócios e a vida social do lugar. Os costumes ali eram bem arraigados, com uma valorização quase religiosa da linhagem masculina e da primogenitura. Era um mundo onde o sobrenome Elias
abria portas para os meninos e fechava muitas para as meninas. A mãe de Sofia, uma mulher de fibra e trabalho duro, sempre foi o contraponto a essa rigidez. Ela via em Sofia uma inteligência e uma curiosidade que Elias parecia ignorar. Enquanto o pai enchia Ricardo e Marcelo de expectativas sobre os negócios da família e a responsabilidade de continuar o nome, a mãe incentivava Sofia a ler, a questionar, a sonhar. Ela sabia que sua filha era diferente, que não se encaixava nos moldes estreitos daquele lugar. A rotina de Sofia era marcada por essa dualidade. Ela era a diferente na família, a que estava sempre com um livro nas mãos, desvendando mundos que iam muito além das fazendas e das lojas da cidade. Enquanto Ricardo e Marcelo eram preparados para assumir os negócios do pai, com aulas de contabilidade e visitas às propriedades, Sofia se perdia em histórias de grandes juristas e cientistas. A pressão social para que ela se casasse e tivesse filhos era constante, quase um fardo invisível que pesava sobre seus ombros. As vizinhas, as tias, até mesmo alguns funcionários da casa, todos tinham um comentário sobre a Sofia que ainda não arrumou um bom partido. Era como se sua inteligência fosse um defeito, algo que a impedia de cumprir seu verdadeiro papel. Sofia sonhava em estudar direito, em ser independente, em construir uma carreira onde seu cérebro fosse seu maior ativo. Mas cada vez que ela mencionava isso, era confrontada com a expectativa de que seu futuro seria o de dama da sociedade, uma esposa bem casada que cuidaria da casa e representaria socialmente o marido. Elias, seu pai, era a personificação desse machismo enraizado. Um homem de pulso firme nos negócios, mas com uma visão limitada sobre o papel das mulheres. Para ele, as filhas eram apenas extensões de seu poder e status, não indivíduos com méritos e ambições próprias. A ausência emocional de Elias era uma constante na vida de Sofia. Ele estava presente fisicamente, mas sua mente e seu coração estavam sempre voltados para os filhos homens, para o legado que eles carregariam. As conversas com a filha eram superficiais, focadas em aparências e deveres sociais, nunca em seus sonhos ou aspirações. Essa dinâmica familiar moldou Sofia de uma forma profunda. Ela aprendeu a observar, a ouvir, a absorver o que estava ao seu redor, desenvolvendo uma resiliência e uma capacidade de análise que poucos percebiam. O brilho determinado em seus olhos, visto no apartamento, não era novidade. Ele estava lá desde muito jovem, escondido sob a fachada de uma menina quieta e estudiosa, esperando o momento certo para se manifestar. Ela sabia que o mundo lá fora era muito maior do que a pequena cidade e as expectativas de seu pai. E ela estava pronta para desvendá-lo, mesmo que para isso tivesse que enfrentar tudo e todos. A caixa de documentos era apenas o começo de sua jornada para reescrever sua própria história. As memórias da infância e adolescência de Sofia eram como estilhaços de vidro, cada um refletindo uma dor diferente, uma injustiça sofrida. Ela se lembrava de quando Elias, seu pai, prometeu pagar sua faculdade de direito. Naquela época, a promessa soou como um bálsamo para sua alma, uma esperança de que, talvez, ele a visse de forma diferente dos irmãos. Mas a esperança durou pouco. Logo depois, Elias alegou problemas financeiros repentinos, um discurso que sempre vinha acompanhado da notícia de que Ricardo e Marcelo iriam estudar no exterior, em universidades de prestígio. Para ela, restava a faculdade local, paga com o dinheiro que a mãe, em segredo, guardava de suas economias. Não que ela desprezasse a instituição local, mas a diferença no tratamento era gritante, um soco no estômago disfarçado de sacrifício pela família. As humilhações eram veladas, mas constantes. Elias tinha o hábito de fazer comentários depreciativos sobre as aspirações de Sofia, sempre com um tom paternalista. Sofia, minha filha,
Para que tanto estudo? Uma mulher bem casada não precisa de diploma, ele dizia, enquanto ela sonhava em argumentar em tribunais. Ou então, essas ideias suas são muito avançadas para uma moça. Você deveria se preocupar em encontrar um bom marido, comparando-a desfavoravelmente aos irmãos, que eram elogiados por qualquer iniciativa, por mais trivial que fosse. Ele fazia isso sob o pretexto de protegê-la ou manter a tradição, mas, no fundo, era uma forma de diminuir seu valor, de encaixá-la em um papel que ela não queria. A mãe de Sofia, embora a apoiasse em segredo, muitas vezes era manipulada por Elias. Ele usava de sua influência e do poder econômico para convencer a esposa a interceder junto à filha, a fazer com que Sofia aceitasse seu destino. Sua mãe sabe o que é melhor para você, Sofia. Ouça-a, ele dizia, usando a figura materna para reforçar suas próprias convicções machistas. A mãe, dividida entre o amor pela filha e o medo de confrontar o marido, acabava cedendo, pedindo a Sofia que fosse compreensiva e não criasse problemas. Essa dinâmica gerava um conflito interno em Sofia, que amava a mãe, mas sentia que era atraída por ela em nome de uma paz familiar superficial. Houve incontáveis momentos de injustiça que se acumularam ao longo dos anos. Sofia, com sua mente aguçada, apresentava ideias brilhantes para os negócios da família. Sugestões de novos investimentos, otimização de processos, estratégias de marketing inovadoras. Mas suas propostas eram imediatamente desconsideradas, ou pior, apropriadas pelos irmãos. Ricardo e Marcelo, sem qualquer pudor, apresentavam as ideias de Sofia como suas, recebendo os louvores e os créditos do pai. Ela via seu trabalho roubado, sua inteligência ignorada, e não podia fazer nada. Era como se sua voz fosse inaudível, seus pensamentos invisíveis para aqueles que deveriam ser sua família. A última gota foi o testamento. Para muitos, a leitura daquele documento foi um choque. Mas para Sofia, não foi um ato isolado, e sim a culminação de uma vida inteira de desvalorização e injustiça. Era a confirmação pública de que ela nunca foi vista como igual, como merecedora, como parte legítima daquele legado. O testamento não era apenas um pedaço de papel. Era a materialização de anos de desprezo, de promessas quebradas, de ideias roubadas e de uma expectativa silenciosa de que ela sempre deveria se contentar com menos. A dor da exclusão não era apenas financeira, era existencial. Era a confirmação de que, aos olhos de seu pai, ela era invisível. Essa percepção, embora dolorosa, acendeu uma chama em Sofia. Uma chama que não era de raiva cega, mas de uma determinação fria e calculada. Ela não queria apenas o dinheiro. Ela queria a validação, o reconhecimento que lhe foi negado por toda a vida. O testamento, que deveria ser o fim de sua história com a família, tornou-se o catalisador para o verdadeiro começo da sua jornada. Ela sabia que a luta seria longa, mas estava pronta. A caixa de documentos em seu apartamento não era apenas um refúgio de memórias, mas um arsenal de evidências, esperando o momento certo para ser usado. Após a morte de Elias, a atmosfera na casa, e de certa forma, em toda a cidade, se tornou pesada, quase opressora para Sofia. Era como se a morte do pai tivesse liberado as tensões, que antes eram apenas sussurradas. Os olhares se tornaram mais incisivos, os comentários mais diretos. Ela sentia que estava sob um holofote, e cada movimento seu era interpretado. Os conflitos com os irmãos, que antes eram velados, agora se intensificaram. Discussões sobre a herança e o papel dela na família eram frequentes. Ricardo e Marcelo, sentindo-se empoderados pela leitura do testamento, tentavam intimidá-la a desistir de qualquer reivindicação, por menor que fosse. Você não tem direito a nada, Sofia. Entenda de uma vez por todas.
Ricardo dizia, a voz cheia de uma autoridade recém-adquirida e mal disfarçada. Marcelo, embora menos agressivo, apoiava o irmão com seu silêncio condescendente e olhares de desprezo. Eles agiam como se a casa e tudo o que havia nela já lhes pertencesse por completo, e Sofia fosse apenas uma intrusa. As pressões sociais também começaram a aparecer. Vizinhos e alguns parentes, que antes mantinham uma neutralidade educada, começaram a se posicionar. Alguns, com uma pena que beirava a condescendência, diziam para Sofia seguir em frente ou aceitar a vontade do pai. Outros, mais cruéis, julgavam-na por não se conformar, reforçando a ideia de que ela deveria aceitar seu lugar e não causar problemas. A fofoca corria solta, e Sofia sentia os olhares curiosos e as conversas abafadas por onde passava. Era como se estivesse sendo testada, para ver até onde aguentaria a pressão antes de finalmente ceder. Ricardo, em particular, se tornou mais arrogante e provocador. Ele usava a herança como uma arma para humilhar Sofia, fazendo questão de exibir os bens que agora considerava seus. Comentava sobre os novos investimentos, os planos para as propriedades, sempre na presença dela, como se quisesse esfregar na cara dela o que havia perdido. Vamos reformar a fazenda. O pai sempre quis um aras de cavalos puro sangue. Pena que você não entende dessas coisas, né, Sofia? Ele dizia com um sorriso cínico. Marcelo, embora mais passivo, era cúmplice pelo silêncio, pela ausência de qualquer repreensão ao irmão. Seu apoio tácito era tão doloroso quanto as palavras de Ricardo. Sofia se sentia isolada, sem voz, oprimida pela tradição e pelo poder dos irmãos. Havia momentos em que o desespero batia forte. Ela se pegava chorando escondida em seu pequeno apartamento, sentindo o peso da injustiça. As lágrimas eram amargas, mas não eram de fraqueza. Eram lágrimas de dor, mas também de uma crescente determinação. Cada humilhação, cada olhar de pena, cada palavra de desprezo dos irmãos apenas servia para fortalecer sua convicção. Ela não era mais a menina que chorava silenciosamente pelas promessas quebradas do pai. Ela era uma mulher que havia chegado ao limite e estava pronta para lutar. A caixa de documentos que ela guardava não era apenas um tesouro de memórias, mas um símbolo de sua resistência. Nela, ela encontrava a força para não desistir, para não se curvar. Aqueles momentos de desespero eram seguidos por horas de pesquisa minuciosa, de leitura atenta, de organização de cada papel, cada fotografia, cada anotação. Ela sabia que a verdade estava ali, em algum lugar, esperando para ser descoberta. E a cada pedaço de papel que analisava, a cada detalhe que encontrava, a chama de sua determinação queimava mais forte. A opressão dos irmãos e a pressão social não a quebrariam. Apenas a moldariam em algo mais forte, mais resiliente. A batalha apenas havia começado, e Sofia estava pronta para cada passo dela. Naquela caixa, entre papéis amarelados e fotografias antigas, Sofia encontrou o que parecia ser um testamento. Não era o que o advogado leu depois da morte de Elias, mas um diferente, datado de muitos anos antes. Com a respiração presa, ela examinou o documento. Estava assinado por seu pai e testemunhado por pessoas que ela reconhecia da época. E, para seu choque, aquele testamento a incluía na partilha da herança de forma igualitária com os irmãos. Era como se uma parte de Elias, uma parte que ela pensou ter morrido há muito tempo, tivesse se manifestado ali, naquele pedaço de papel. Junto com o testamento antigo, havia uma carta. A caligrafia era inconfundível. Era de Elias. As mãos de Sofia tremiam enquanto ela desdobrava o papel, com medo do que poderia encontrar. Mas também com uma esperança que não sentia há muito tempo. A carta era curta, mas cada palavra era um soco no estômago. Nela, Elias falava sobre seu amor por Sofia, sobre o orgulho que sentia dela
e expressava o desejo de que ela recebesse uma parte justa de tudo o que ele havia construído. Ele mencionava ter sido influenciado em certos momentos da vida, mas que, na sua essência, ele a via como uma de suas herdeiras legítimas. A carta terminava com um pedido para que seus filhos se dessem bem e cuidassem uns dos outros. A revelação foi devastadora. Não só Elias a havia incluído em um testamento anterior, como a carta indicava que o testamento lido pelo advogado havia sido alterado nos últimos meses de vida de Elias. A menção de influência na carta antiga, combinada com a mudança repentina de planos de seu pai, fez um clique na mente de Sofia. Ricardo. Tudo apontava para ele. Ele devia ter manipulado Elias no final da vida, aproveitando-se de alguma fraqueza ou doença para excluí-la. A raiva que sentiu não era apenas pela injustiça financeira, mas pela traição, pela manipulação de um pai que, no fundo, talvez tivesse um pingo de amor por ela. Sofia sabia que não estava lutando apenas por dinheiro. Isso era muito maior do que qualquer fortuna. Ela estava lutando pela verdade, pela honra de sua mãe, que sempre a apoiou, e por sua própria dignidade. Ela não podia deixar que Ricardo saísse impune dessa manipulação. A decisão estava tomada. Ela confrontaria Ricardo com as evidências. Com o testamento antigo e a carta em mãos, Sofia foi até a casa da família, onde Ricardo estava se instalando como o novo chefe. Ele estava sentado na antiga poltrona de Elias, com um charuto e um sorriso presunçoso. Quando Sofia entrou, ele mal a olhou. "O que você quer agora, Sofia? Não se cansa de tentar arrancar o que não é seu?" Ele disse, sem tirar os olhos do jornal. Sofia não respondeu. Apenas colocou os documentos sobre a mesa. Ricardo pegou os papéis, seu sorriso desaparecendo lentamente enquanto lia. Seu rosto ficou vermelho e ele amassou a carta com força. "Isso é uma farsa, uma invenção sua. O pai nunca escreveria algo assim." Ele gritou, tentando rasgar os documentos. Sofia foi mais rápida e puxou-os de volta. "Não é uma farsa, Ricardo. É a verdade. E você sabe disso." Ele negou veementemente, seus olhos cheios de ódio. Tentou destruir o testamento original, mas Sofia o impediu. "Você não vai destruir a prova da sua traição," ela disse, a voz firme. Ricardo então mudou de tática. Começou a ameaçá-la, dizendo que ela se arrependeria amargamente se tentasse algo, que a faria passar vergonha na cidade, que ela não tinha como provar nada. Sua verdadeira face de manipulador e fraudador estava exposta. Enquanto Sofia tentava processar a fúria de Ricardo, uma oportunidade inesperada surgiu. Um antigo amigo da família, o Dr. Almeida, um advogado respeitado que sempre teve um carinho por Sofia, ligou para ela. Ele havia ficado sabendo dos rumores sobre a herança e, preocupado com a situação, ofereceu sua ajuda. Ele acreditava em Sofia, na sua causa. Era o momento que quebrava o ciclo do sofrimento e virava a chave da história. Sofia sentia que, pela primeira vez em muito tempo, tinha uma chance real. Sofia iniciou o processo legal e foi como abrir uma caixa de Pandora. A cidade, que antes sussurrava, agora falava abertamente. O escrutínio público era pesado e a fúria dos irmãos previsível. Ricardo, sentindo-se encurralado, reagiu com mais ameaças e tentativas de descreditar Sofia. Ele espalhava boatos, dizia que ela era ingrata, que estava tentando destruir o legado do pai por ganância. Marcelo, por sua vez, tentava se manter distante, mas sua passividade o tornava cúmplice. Ele se recusava a acreditar nas provas de Sofia, preferindo a versão conveniente que o mantinha no lado bom da fortuna. Houve momentos de medo, claro. A retaliação de Ricardo não era apenas verbal. Pequenos incidentes começaram a acontecer. Pneus furados, ligações anônimas, e-mails com mensagens veladas.
Sofia sentia vergonha de expor a família de forma tão pública, de arrastar o nome de Elias e o dela própria para o centro de um escândalo. Mas a cada passo, a cada nova ameaça, sua convicção se fortalecia. Ela não estava fazendo isso por dinheiro, mas por justiça, por um princípio maior que a guiava. A imagem da carta de seu pai, expressando arrependimento e amor, era seu escudo contra as dúvidas. A mãe de Sofia, que inicialmente estava relutante e com medo das consequências sociais, tornou-se uma aliada incondicional. Ao ver a determinação da filha e a perversidade de Ricardo, ela se lembrou de suas próprias frustrações e sacrifícios. Ela forneceu informações, testemunhou sobre o comportamento de Elias e Ricardo nos últimos meses de vida do pai e deu a Sofia o apoio emocional que ela tanto precisava. Siga em frente, minha filha. Seu pai, o verdadeiro, teria orgulho de você, disse ela, com lágrimas nos olhos. Amigos e vizinhos se dividiram. Alguns a apoiavam, oferecendo palavras de encorajamento e solidariedade. Eles conheciam a história de Sofia e sabiam o quanto ela havia sido preterida. Outros, no entanto, criticavam-na abertamente por desonrar a família, por não aceitar seu destino e por levar a roupa suja para lavar em público. A influência da cultura local, que valorizava a discrição e a manutenção das aparências acima de tudo, tornava a jornada de Sofia ainda mais desafiadora. A sociedade conservadora da cidade julgava a mulher que ousava desafiar os homens da família, especialmente quando esses homens eram os herdeiros de uma fortuna. Ela ouvia os comentários maldosos no supermercado, sentia os olhares de desaprovação na rua, mas Sofia aprendeu a ignorar. Ela havia passado a vida inteira tentando se encaixar em um molde que não era o dela. E agora, pela primeira vez, estava lutando por si mesma. Esse processo legal, essa batalha pela verdade, era também uma batalha interna. Ela amadureceu e se fortaleceu de uma forma que nunca imaginou ser possível. As noites eram longas, cheias de estudo de documentos e reuniões com o Dr. Almeida. Os dias eram exaustivos, com a pressão de conciliar a luta legal com a vida cotidiana. Ela carregava as cicatrizes emocionais da batalha que escolheu travar, mas cada cicatriz era uma prova de sua resiliência. Sofia se tornou mais ciente de sua própria força, mais segura de suas convicções. O medo inicial deu lugar a uma coragem inabalável. Ela não era mais a menina que sonhava em ser advogada. Ela estava se tornando a advogada de sua própria vida, de sua própria história. A herança, o dinheiro, era importante sim, mas o que ela estava ganhando com essa luta era muito maior. O respeito por si mesma, a validação de sua voz, a coragem de enfrentar a injustiça. Ela estava construindo seu próprio legado, tijolo por tijolo, com a verdade como seu alicerce. O processo legal foi longo e doloroso. Cada audiência parecia arrancar um pedaço da alma de Sofia. Mas as provas que ela e o Dr. Almeida reuniram eram irrefutáveis. O testamento anterior de Elias, a carta reveladora, e o depoimento da mãe de Sofia, que, com a voz embargada, contou detalhes da manipulação de Ricardo nos últimos meses do pai. A verdade, por mais que tentassem escondê-la, começou a vir à tona. As testemunhas da defesa de Ricardo, amigos e associados que se beneficiavam de sua influência, foram desmascaradas uma a uma. Ricardo se viu encurralado. Sua máscara de empresário respeitável caiu, revelando o manipulador e fraudador que ele realmente era. A mídia local, antes curiosa, agora expunha os detalhes sórdidos do caso, transformando a vida de Ricardo em um inferno público. Ele perdeu não apenas a parte da herança que havia roubado, mas também a reputação que tanto prezava. Seus negócios começaram a ruir, seus parceiros se afastaram e a sociedade, antes tão disposta a julgá-lo, agora o via com desprezo. Marcelo, que havia se mantido em silêncio e sido cúmplice passivo das artimanhas do irmão, também sofreu as consequências.
Embora não tenha sido diretamente implicado na fraude, sua omissão e falta de caráter foram expostas. Ele perdeu parte de sua parcela da herança e o respeito de muitos na cidade. A fortuna da família Elias, que antes era um símbolo de poder e sucesso, agora estava manchada pela ganância e pela desonestidade. Sofia, no entanto, não buscou vingança. Ela buscou justiça. E a encontrou. A decisão final do tribunal foi clara. O testamento fraudulento foi anulado e a herança foi redistribuída de acordo com a vontade original de Elias, incluindo Sofia em sua parte justa. Um alívio profundo a invadiu, não pela quantia em dinheiro, mas pela validação de sua luta. Ela não queria o dinheiro para ostentar, mas para construir algo significativo. Com sua parte da herança, Sofia não comprou bens de luxo ou embarcou em viagens extravagantes. Ela usou cada centavo para investir em seus próprios sonhos. Abriu uma empresa de consultoria jurídica, focada em ajudar mulheres e minorias a navegar por sistemas injustos, a lutar por seus direitos e a encontrar suas vozes. Seu escritório se tornou um refúgio para aqueles que, como ela, haviam sido silenciados e desvalorizados. A empresa de Sofia rapidamente ganhou respeito e reconhecimento, não apenas por sua competência, mas por seus valores inegociáveis de igualdade e meritocracia. Anos se passaram. Sofia, agora uma mulher realizada e respeitada, olhava para a cidade de uma janela em seu escritório, que ficava no mesmo prédio onde seu pai tinha seu primeiro negócio. Ela refletia sobre a jornada que a trouxe até ali. A herança não foi apenas dinheiro. Foi a validação de sua existência, a prova de que a verdade, por mais que demore, sempre vem à tona. Ela havia transformado a dor em propósito, a injustiça em plataforma. A vida lhe ensinou que o verdadeiro legado não está nas fortunas acumuladas ou nos nomes gravados em mármore, mas nas vidas que tocamos, nas causas que defendemos e na integridade com que vivemos. Sofia havia construído seu próprio legado, tijolo por tijolo, com a verdade como seu alicerce. Um legado diferente do que seu pai um dia imaginou para ela, mas, sem dúvida, um legado muito mais autêntico e significativo. Ela olhou para o horizonte, com a certeza de que finalmente estava em paz consigo mesma e com o mundo.